Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com a palavra de Deus, Provérbios 26:2. Provérbios 26:2, hoje nós vamos falar sobre as causas de maldição. Ontem nós falamos sobre os sintomas de maldição, como é que eles se manifestam, como é que eles se mostram, se revelam na vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre as causas, a raiz dos problemas, aquilo que gera a maldição. Estamos baseados em Provérbios 26, versículo 2, o texto diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Vou repetir: assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, quando não há uma boa causa, não existe maldição. O mal em ação. Por quê? Qual é a causa? A quebra da lei de Deus, uma desobediência ao mandamento do Senhor. Agora, quando há uma causa específica, sim, pode haver maldição. A maldição ela pode ter três tipos. Maldição adquirida através de pecados, iniquidades, situações de transgressão, de iniquidades, pecados. Ela pode ser proferida, lançada pela boca através de palavras de pessoas de autoridade. E a maldição ela pode ser hereditária, que se passa dos pais para os filhos quando ambas gerações estão longe do Senhor, desprotegidas, pintando, bordando, errando, falhando, continuando os mesmos erros e falhas através das gerações. Tá bom? Então, maldição adquirida, maldição proferida com a boca, maldição hereditária e a maldição que tem causa sim se cumpre. Mas como diz Provérbios 26:2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, sem uma raiz, sem algo que dê base de sustentação ou porta aberta para ela, não se cumpre, ok? Quais são as causas de maldição? À luz da experiência pastoral, à luz do nosso conhecimento de cura interior, aprendendo com grandes homens e mulheres de Deus que tratam muito desse assunto. Primeira causa de maldição são a iniquidade dos pais, o pecado dos pais, como eu falei. A maldição hereditária acontece através de uma herança familiar de iniquidade, de pecado, de transgressão. Segundo causa de maldição é a quebra de aliança. Toda vez que se quebra uma aliança, uma palavra proferida, ou então uma aliança muito importante, como por exemplo o casamento, sim, quando existe quebra de aliança, existe o mal entra em ação, porque uma aliança foi quebrada, uma palavra foi liberada, não foi cumprida. Houve uma infidelidade, uma deslealdade com a quebra de aliança, seja conjugal, seja entre duas pessoas, seja qualquer tipo de aliança que espiritualmente tem uma conotação. Sim, pode haver maldição. Terceira causa de maldição é a idolatria. É o que nós lemos ontem lá em Êxodo 20, né? A principal causa de maldição é a idolatria. É você venerar, honrar, idolatrar, dobrar o joelho, prestar culto a qualquer imagem, objeto, coisa, pessoa, animal que esteja no céu, na terra ou debaixo da terra. Sejam anjos, sejam demônios, sejam seres divinos, sejam entidades, seja o que for, querido. Idolatria atrai maldição. O mal entra em ação. Existe uma perseguição espiritual quando isso acontece, que traz toda sorte de consequência na vida das pessoas. A quarta causa de maldição é rebelião e desonra contra os pais. Rebelião e desonra contra os pais, sim, causa maldição. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. A desonra gera pelo menos duas maldições. A desonra aos pais. Você vai encurtar a tua vida, vai atrair um espírito de morte, de morte prematura, de morte trágica, demônios de morte, espíritos de morte vão estar cirandando, circundando a tua vida e de alguma maneira tentando te tragar, porque rebeldia e desonra aos pais sim geram
espíritos de morte, perseguições, infiltrações malignas, no sentido de espíritos de morte, e também a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem. Aqui fala de prosperidade, de benefício, de bênção, de favor, e tenha longos dias sobre a terra. O contrário também é válido. Se eu desonrar meu pai e minha mãe, nada vai dar certo, nada vai bem. Eu acabo atraindo sobre a minha vida perseguições malignas na área de bancarrota, miséria, pobreza, e nada dar certo. Então, sim, a quarta causa, rebelião e desonra contra os pais. Pecado encoberto é outra causa de maldição, quando o pecado fica escondido, fica debaixo do tapete. Você não resolve aquela situação, pelo contrário, esconde aquela situação. Pecado encoberto, sim, pode gerar maldição. A Bíblia diz: o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sexta causa de maldição, falta de perdão e amargura. Sim, falta de perdão pode atrair perseguições malignas e maldições, que é o mal em ação. Falta de perdão e amargura também. Sétima causa de maldição, palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades, como eu já falei. A maldição proferida são palavras liberadas no mundo espiritual de pais contra os filhos, de pessoas de autoridade sobre aqueles que estão debaixo de você. Sejam de autoridades eclesiásticas, sejam de autoridades profissionais, sejam de autoridades familiares, sim, pode ter uma conotação no mundo espiritual e atrair, sim, maldições, palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. A oitava causa de maldição é o julgo desigual, que é o famoso casamento misto entre um crente, um homem e uma mulher de Deus, com um descrente, com aquele que não quer nada com Deus, com aquele que não quer compromisso e aliança com o Senhor. Isso pode trazer uma série de distúrbios, de confusão, de situações adversas, complexas dentro do relacionamento, dentro do casamento. E Deus não aconselha isso, pelo contrário, Deus proíbe julgo desigual, casamento misto, é o que diz a palavra de Deus, tá bom? Lá em Coríntios, em vários trechos do Antigo Testamento menciona isso. Nona causa de maldição, todo envolvimento com ocultismo, seja espiritismo, feitiçaria, satanismo, obras de toda sorte de cultos que envolve feitiçaria e coisas nesse sentido. Isso sim atrai maldição, mal em ação, todo envolvimento com ocultismo, esoterismo, misticismo, espiritualismo, feitiçaria, satanismo, sim atrai maldição. Isso nem precisa explicar muito, leia lá Deuteronômio 18, 9 em diante, do 9 ao 12, você vai ver que Deus proíbe esse tipo de prática, porque são práticas abomináveis dentro da perspectiva bíblica, dentro dos mandamentos do Senhor é proibido. Décima causa de maldição, história de necromancia na linhagem, reza e devoção a santos e sejam de ordem católica ou ortodoxos, sim, isso pode atrair, sim, maldição. Por quê? Porque, como você pode ler no Êxodo 20, de 1 até o 6, você vai ver que Deus proíbe isso. Qualquer história de necromancia, ou seja, tentativa de contato com alguém que já morreu. E um santo, seja católico, ortodoxo, seja reza ou devoção por aquele que já faleceu, na tentativa de se comunicar com os mortos, é proibido no texto sagrado. Leia lá Deuteronômio 18, de 9 adiante. Você vai ver que consultar os mortos, a necromancia, sim, a necromancia na linhagem, né, nos descendentes, sim, podem atrair também maldição sobre a pessoa envolvida e sobre os seus descendentes, se eles continuarem, é claro, longe do Senhor, abandonando os caminhos do Senhor e fazendo esse tipo de erro grotesco do ponto de vista da Bíblia. 11ª causa de maldição, tentativas de suicídio, histórias de suicídios na linhagem. Sim, pode atrair também maldição. Aborto e histórias de aborto na linhagem também podem atrair maldição, mal em ação na vida da pessoa, tanto males, né, psicológicos, emocionais, situações adversas nesse sentido, como também perseguições espirituais, esterilidade crônica na área de gerar filhos e coisas nesse sentido, pode gerar até
situações perturbadoras na mente e na psique da pessoa. 14ª maldição, furtos e roubos. Furtos e roubos também pode gerar esse tipo, maldições na área financeira, né? Porque é um buraco sem fundo. Você vai roubando, mas vai gastando e aquela confusão. O diabo tem legalidade na tua vida financeira por causa de furtos e roubos. E 15ª causa de maldição é a perversão sexual. Toda e qualquer imoralidade pode gerar, sim, maldição na vida da pessoa. O mal em ação. Sim, pode. Todas essas situações que nós falamos para você. Então tome cuidado sobre perversão sexual. Você pode ler na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19 fala sobre isso. Também 1 Tessalonicenses 4, de 1 até o 9 fala sobre isso, que Deus nos chamou para santificação e honra e para nos abster de toda e qualquer imoralidade sexual ou prostituição, como diz a Bíblia Sagrada. Então, todas essas causas, sim, podem causar maldições na vida das pessoas. Mas como eu falei, como o pássaro, Provérbios 26, 2, como o pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Se a maldição não tiver uma base sólida para ela se perpetuar na vida da pessoa, nas suas gerações, sim, se ela não tiver uma base, ela não vai acontecer. Porque a maldição sem causa não se cumpre. Mas se a maldição tiver causa, e essas são as causas que nós mencionamos, iniquidade dos pais, quebra de aliança, idolatria, rebelião e desonra contra os pais, pecado encoberto, falta de perdão e amargura, palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades, julgo desigual, todo envolvimento com ocultismo, espiritualismo, feitiçaria, satanismo, histórias de necromancia na linhagem, tentativa de comunicação com mortos, seja através de reza e de devoção a santos, ou seja católicos ou ortodoxos. 11ª, tentativas de suicídio, histórias de suicídios na linhagem, homicídios e história de assassinatos na linhagem, aborto e história de abortos na linhagem, furtos e roubos e perversão sexual. 15 causas de maldição, as mais comuns, é claro, talvez existam outras, mas essas são as 15 mais comuns que nós podemos ver dentro do gabinete pastoral, na experiência, no atendimento com as pessoas, que podem gerar, sim, maldição. O que é a maldição? O mal em ação, porque uma lei de Deus foi quebrada. Lembre-se que nós temos ensinado, quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Então, Deus não quer que isso aconteça. Então, por favor, se você estiver pecando, errando, falhando em qualquer uma dessas 15 causas de maldição, confesse o seu pecado, se arrependa, abandone práticas equivocadas, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Gênesis 20, versículo 6 diz que Deus derrama da sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem, daqueles que se arrependem, se quebrantam e abandonam toda e qualquer prática maligna, equivocada, pecaminosa, que é a causa da maldição. Tá bom? Então, vamos romper com tudo isso. Se você não estiver dando conta sozinho, não tiver, de alguma maneira, estiver com dificuldade nesse sentido, nos procure. Aqui no link de descrição embaixo tem o endereço da igreja, tem todas as nossas informações, para que você possa entrar em contato conosco. De alguma maneira nós possamos te ajudar, em nome de Jesus. Tem os dias da igreja, dos cultos da igreja, os horários das nossas programações, as nossas redes sociais e também as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério, com essa igreja local, com esse trabalho pastoral. Tem tudo aqui embaixo no link de descrição. Que Deus abençoe você. Desde já agradecemos por você estar conectado conosco, por você estar contribuindo conosco, e compartilhe esse vídeo através de outras pessoas. E não esqueça de nos seguir no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Facebook, Igreja Casa na Rocha, ou então PR Giovanni. Procura nós lá no YouTube, principalmente, estamos ali de portas abertas para ouvir seus comentários, pedidos de oração. Deixe nos comentários aqui
e vamos estar juntos orando pela sua vida e te ajudando na medida do possível que você necessitar, tá bom? Um grande abraço, deixa eu terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, colocamos todos os nossos amados irmãos, queridos, que estão nos ouvindo através dessa live, através dessa ministração, desse devocional, que possamos fugir, sair fora, não nos envolver com qualquer tipo de quebra da lei de Deus, pecado que atrai a maldição, qualquer pecado cíclico que nos leve a uma situação de derrota, de fracasso, de infiltração espiritual, de perseguição espiritual. Senhor, nós não queremos isso, porque aprendemos na luz da Tua palavra que se escondemos os nossos pecados, nós nunca prosperaremos, pelo contrário, teremos uma vida embaraçada, ataviada, atrapalhada e enrolada espiritualmente falando. Senhor, nós não queremos maldição na nossa vida, nem proferida, nem adquirida, nem hereditária, porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados, as nossas maldições e também as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, cura as pessoas que estão me ouvindo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, aviva a tua obra e liberta os teus filhos de todos os males que os assolam. É o que eu te peço de todo o coração. Abençoa cada um deles, gera fome e sede pela tua palavra, pela tua presença. Atrai eles, ó Deus, ao reino de Deus, ó Deus, ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, querido. Quero saudar aqui a tia Lu, querida, a Luciane Matos, a Raquelzinha, Cida Tait, a Giovana Custódio, a Thay Rayane, o Edivaldo Seranto, a Claudinha, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco, ouvindo essa live e aprendendo à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus venha sobre todos vocês. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, dar um like, apertar no aviãozinho, dar um joinha aí, apertar no sininho para receber as nossas recomendações. Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.